No vídeo de hoje nós vamos aqui trazer uma comparação entre três projetores da LG ligados lado a lado. Aqui a gente tem um modelo de resolução HD, um modelo de resolução Full HD e um modelo de resolução 4K. A ideia é tentar descobrir qual o melhor projetor para você e ver se o projetor mais caro sempre é melhor. Eu já posso dar um spoiler para vocês aqui que o projetor 4K da LG não ganhou em todos os aspectos. Antes de começar o vídeo, eu só queria pedir o apoio de vocês com like e inscrição no canal. Se tiver interesse em ver o preço desses projetores, eu vou deixar o link de lojas confiáveis que estão vendendo eles com bons preços aqui na descrição. Agora, se você ainda não vai comprar nenhum deles, fica o nosso convite para conhecer o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp ou Telegram, porque se surgir uma oferta desses projetores no futuro, nós vamos te avisar por lá. Antes de partir para as impressões com eles em funcionamento, acho legal comparar rapidamente o design dos três. Embora eles tenham algumas diferenças bem significativas, especialmente em relação ao tamanho de cada um, eles mantêm uma certa identidade visual, mantendo algumas características, como por exemplo aqui os botões de navegação do sistema que seguem uma certa identidade. O menorzinho é o HD e por ser mais pequeno, ele com toda certeza é o mais portátil. Um recurso bem legal que reforça a portabilidade é que ele já tem bateria interna, o que permite usá-lo mesmo longe de uma tomada. Por ser o mais antigo, ele ainda traz algumas conexões não tão comuns nos modelos mais novos, como VGA e AV. O modelo Full HD também tem bateria interna e ainda pode ser considerado portátil. Em questão visual, ele meio que fica no meio termo, não é tão arredondado quanto o HD, mas também não tem um formato tão parecido com o 4K. Por fim, nós temos o modelo 4K, que é o maior projetor nessa comparação e tem um visual mais tradicional. Como ele é bem mais pesado que os outros, o ideal para ele seria se você fosse deixar em um local mais fixo. Sobre o suporte de teto, ele é o único que usa o modelo de 4 pontos, enquanto os outros dois usam um suporte central por serem mais leves. De conexões, ele é o único que traz cabo óptico para dispositivos de som externo. Falando sobre as demais conexões, todos eles contam ainda com HDMI, USB, P2 e coaxial para antena. Os dois modelos mais caros adicionam ainda USB-C, cabo de internet e HDMI ARC para som externo. Falando agora o que eu achei depois de ter testado eles, eu posso dizer que os três mandaram muito bem, principalmente se a gente comparasse com concorrentes das mesmas faixas de preço. Os três já contam com tecnologia DLP, que além da questão da qualidade de imagem, faz com que eles sejam bem silenciosos. Como praticamente não esquenta comparado com outras formas de projeção, o sistema de resfriamento pode ser menor e por isso não precisa fazer tanto barulho. O foco de todos os três é basicamente perfeito por toda a tela. A LG mandou muito bem nesse sentido. Em projetores concorrentes que custam até R$3.000, ainda é bem comum encontrarmos projeções com boa parte da tela desfocada, o que não acontece aqui nem no modelo mais barato da marca. Mas se olhando essa imagem vocês acharam que ficou meio diferente entre os três, o que muda não é o foco, mas sim a própria definição das imagens, que segue a lógica que a gente já podia esperar. A versão 4K se mostrou mais definida que a Full HD e que é consequentemente mais definido que o modelo mais baratinho, que conta com resolução HD. Embora nenhum deles tenha o recurso de foco automático, que é algo que vem se tornando comum nos projetores mais novos lançados depois desses da LG, o modelo 4K tem recurso de foco eletrônico, enquanto nos outros dois é mais simples, ajustando manualmente girando ali em cima deles. De qualquer forma, nos três é bem fácil de conseguirmos fazer um melhor ajuste de foco. O modelo 4K tem mais brilho e isso deixa as cores mais vibrantes. Entre os outros dois modelos, na prática parecia que tinha um brilho parecido, mas pegando um luxímetro e medindo o brilho no centro das projeções, deu para ver que o Full HD tinha quase 50% a mais de brilho se comparado ao modelo de cima. Essa diferença de brilho fica ainda mais visível com a luz ligada, onde o 4K se destaca ainda mais. Embora as cores do 4K chamem mais atenção, causem um impacto maior, era o modelo Full HD que parecia ter cores mais realistas, porque a versão mais cara saturava um pouco alguns tons. Para quem achou que o 4K estava levando vantagem nessa comparação, um ponto que ele acaba perdendo é no seu nível de preto. Como ele tem um brilho muito forte, ele não consegue apagar algumas áreas em cenas mais escuras, o que acaba prejudicando no contraste. Nesse sentido, é o modelo Full HD que se sai melhor, entregando um preto mais profundo. Vale acrescentar que nossos testes foram em uma tela branca, mas em uma tela de alto contraste, num tom ali mais acinzentado, provavelmente iria ajudar um pouco mais o LG 4K, porque tiraria um pouco do brilho nesses momentos e faria ele ganhar um pouco mais de contraste. No quesito da qualidade do som, também seguiu a lógica. Quanto maior e mais caro, mais alto e de maior qualidade era o som. De qualquer forma, nenhum dos três se destacou muito nesse quesito. Em todos os modelos, o ideal mesmo, caso você tenha condições, seria conectar algum dispositivo de som externo para melhorar sua imersão, como por exemplo uma soundbar. O sistema operacional dos dois projetores de baixo é o LG WebOS, o mesmo usado nas TVs da marca, só que numa versão um pouco mais desatualizada. Quem tem uma TV mais antiga da LG provavelmente está reconhecendo esse visual de sistema. Já o modelo de cima usa um sistema mais simples, sem a
possibilidade de baixar aplicativos. Você precisa conectar algum dispositivo de externo ou fazer o espelhamento da tela do seu celular para assistir os conteúdos. Um grande diferencial que vale citar nesse vídeo é que os 3 modelos da LG trazem receptor de TV digital e isso é um recurso muito raro em projetores. Então, para quem quer assistir canais de TV aberta, qualquer um deles já traz esse recurso bem comum. Agora, um diferencial do modelo 4K é o seu controle remoto, porque tem função Magic Control igual das TVs LG, onde a gente consegue apontar o controle para fazer alguns comandos. Além disso, ele é iluminado, o que ajuda bastante nos ambientes escuros. Os outros dois usam controles mais simples e parecidos, e o que chama atenção é a quantidade de botões que a gente encontra neles. Um ponto que pesa a favor de todos os 3 é que a maioria dos concorrentes que a gente testa aqui no canal são de marcas importadas. E aqui nos LGs, a gente está falando de produtos que são vendidos oficialmente no Brasil e com garantia de 1 ano, e eu sei que isso é um grande diferencial para muita gente. Mas no final das contas, qual projetor se saiu melhor? De forma geral, eu gostei mais aqui do modelo 4K, mas não somente pela sua maior definição nas imagens, mas principalmente pelo seu brilho mais forte, que consegue trazer cores mais vivas e impactantes, além de te ajudar caso seu ambiente não esteja 100% escuro. Agora, se você não curte muito essas cores mais intensas, uma escolha segura é o LG Full HD, porque nesse sentido ele consegue entregar cores que pareciam mais precisas, e também essa resolução Full HD num projetor já deve agradar a grande maioria das pessoas. Além disso, ele, assim como o modelo HD, trazem um diferencial incrível que é sua bateria interna. Por fim, se você está procurando um projetor bem portátil ou está querendo um primeiro projetor, mas não quer gastar muito, o modelo HD também manda bem, especialmente se o seu ambiente for bem escuro. Ele até pode ser de uma resolução mais baixa, apenas HD, mas por ter um foco muito bom, me agradou mais que alguns projetores Full HD na sua faixa de preço. Mas e vocês? Qual modelo vocês preferiram vendo as imagens aqui do vídeo? Coloca pra gente aqui no campo de comentários, e se você tem algum deles, também coloca pra gente no campo de comentários o que você acha do seu projetor. Também queria pedir o apoio de vocês com like e inscrição no canal, porque esse tipo de vídeo dá bastante trabalho para ser feito. E quando vocês interagem com o vídeo, o YouTube manda ele para mais pessoas. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima!